Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe, sou o chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil aqui no Chile e estou aqui com uma missão bem rápida e específica, pedido do nosso presidente da República e também do chanceler Mauro Vieira e o embaixador Paulo Pacheco, que é ressaltar a importância que o Brasil confere ao corredor bioceânico Capricórnio, que vai ser o tema principal do painel agora com os ministros, nosso ministro do Turismo, ministro da Economia do Chile, ministro de Portos e Aeroportos, e basicamente dizer que esse corredor ele vai interligar o Porto de Santos, no Atlântico, com o centro-oeste brasileiro, que é uma das regiões mais dinâmicas das exportações atualmente, aos portos da costa pacífico do Chile do Norte. Vejo aqui o governador de Tarapacá, que é um grande entusiasta do corredor bioceânico, que ajudou muito que essa agenda avançasse nos últimos anos. Se estima que o corredor vai proporcionar uma economia de $1.000 por container e uma economia de até 15 dias no transporte das mercadorias à Ásia-Pacífico. O turismo também vai ser impulsionado por esse corredor, que tem uma governança já muito estabelecida, um comitê do corredor bioceânico que se reúne todos os anos, um foro de entidades subnacionais do corredor bioceânico e, recentemente, o governo do Chile lançou uma comissão de alto nível sobre esse corredor. Então, chamo ao palco o nosso ministro do Turismo, Celso Sabino, e para fazer a primeira apresentação e falar sobre o nosso corredor e o potencial para o turismo. Eu posso falar do microfone aqui também? Buenas noches. Assim como minha amiga ministra secretária de Turismo de Chile, desejo a todos os chilenos buenas noches e bem-vindos. Como ministro do Turismo do Brasil, quero, em primeiro lugar, saudar todo o nosso time da Apex, através do nome do nosso presidente Jorge Viana, pela iniciativa do evento, pelo convite para estar hoje aqui participando e parabenizar pelo trabalho que a Apex vem fazendo, levando os produtos brasileiros, empreendedores brasileiros, as oportunidades que o Brasil oferece nas mais diversas áreas para os investidores de todo o mundo. Nós estamos vivenciando um momento de recrudescimento da economia, assim como o turismo vem renascendo em todo o mundo, a economia vem também ressurgindo e com muita força e com muita potência, e aqueles que se prepararam, que fizeram o seu dever de casa, que têm um terreno fértil e grandes oportunidades, assim como a América Latina, assim como a América do Sul, o Brasil e o Chile, saem na frente nesse momento. Nós, hoje aqui, vivemos um momento muito especial, com a presença do presidente da República, que veio pessoalmente participar desses trabalhos, capitaneando aqui a nossa missão, em termos de captação de investimentos, em termos de melhoria da relação Brasil e Chile, na área industrial, na área da aviação civil, na área industrial e também na área do turismo. O Brasil tem, desde o início do governo Lula 3, como a gente fala no nosso país, focado bastante nessa indústria, que é uma indústria, como todos dizem, sem chaminé, uma indústria limpa, e que no nosso país tem um grande potencial, uma reserva de mercado gigante. Sobretudo nesse momento em que o mundo, Jorge Viana e ministro Silvio Costa Filho, adota um discurso sobre sustentabilidade. Aliás, essa palavra sustentabilidade não tem deixado de frequentar as manifestações, as falas, os discursos dos líderes globais ao redor do mundo. Sejam líderes sociais, líderes políticos, líderes da nossa economia, em todos os momentos a gente sempre tem ouvido bastante a palavra sustentabilidade. E a sustentabilidade no mundo hoje tem levado a direção dos olhares para a nossa região, especialmente para a região da Amazônia, que fica no Brasil. Mas, enfim, o governo do presidente Lula, desde o início, como disse, 2023,
tem focado bastante no turismo no nosso país. Isso fez com que nós melhorássemos muito a nossa participação nos grandes eventos internacionais, a nossa promoção internacional deu um salto de qualidade e também de frequência nos grandes eventos. Já melhoramos muito, mas ainda estamos trilhando, minha amiga Verônica, caminhos para melhorarmos ainda mais, né? O Brasil, junto com toda a América do Sul, tem investido muito nessa marca Visit South America, onde nós celebramos acordos entre os países membros do Mercosul, para que, inclusive nos eventos internacionais, nós e as nossas agências de promoção levassem essa marca e esse destino Visit South America. Por quê? Entendemos que um turista que vem da Ásia, que vem da Europa, que vem da América do Norte, depois de uma longa jornada, seja de avião, de navio ou de outro meio de transporte, chegando aqui no nosso continente, na América do Sul, ele não pode perder a oportunidade de conhecer outros destinos, outras opções de fazer turismo. Então, um turista que vem ao Chile, ele precisa conhecer também Rio de Janeiro, ele precisa também conhecer a costa nordeste do Brasil, como também pode conhecer a Patagônia na Argentina e outras regiões aqui da América do Sul. Então, esse é o nosso intuito, fazer com que o turista que viria para passar 2 dias, 3 dias ou uma semana, possa ficar mais de uma semana, 10 dias, 15 dias aqui no nosso continente. E também estamos investindo muito em infraestrutura turística. O governo do presidente Lula, com o novo PAC, o PAC 3, está investindo cerca de 1 trilhão e 600 bilhões de reais em infraestrutura em todo o país. Boa parte desse recurso para construção ou reforma de rodovias, de estradas, de portos e de aeroportos, que são meios de infraestrutura que são diretamente relacionados à acessibilidade turística. O governo do presidente Lula também, através da melhoria da imagem do nosso país, através da liderança do presidente da República no cenário político internacional, tem feito com que a nossa visão, a nossa credibilidade no mundo fora da América do Sul melhorasse sobremaneira. Isso tem proporcionado que, com as obras de infraestrutura, com a melhoria da nossa promoção, com a melhoria da imagem do país, já desde o fim do ano passado, nós passamos a colher grandes frutos no setor do turismo. O Brasil saltou o número de brasileiros que têm viajado dentro do país para fazer turismo. No ano passado batemos o recorde, inclusive só de viagens aéreas foram mais de 112 milhões de brasileiros voando dentro do país. Também, no ano passado, superamos o recorde de gastos de estrangeiros fazendo turismo no nosso país. E esse ano vamos superar o recorde, além de brasileiros fazendo turismo no Brasil mais uma vez, mas vamos superar o recorde de estrangeiros que têm visitado o nosso país. E a nossa meta é chegarmos na marca dos 7 milhões de estrangeiros vindo para dentro do Brasil. E uma das ações que estamos trabalhando em conjunto são justamente a atração de novos cruzeiros, assim como a aviação civil, ministro Silvio e Jerome, tem sofrido ainda reflexo da pandemia, com a falta de aviões no mercado, por falta da indústria de base da aviação civil, a indústria de cruzeiros sofre também do mesmo mal. Porém, o governo brasileiro tem atuado fortemente para atrair mais navios de cruzeiros para a costa brasileira. Já estamos com novas rotas definidas, inclusive ligando o porto de Paranaguá a portos no Uruguai e na Argentina para navios de cruzeiro. É uma rota que antes não existia e passa agora a existir. E, sem dúvida nenhuma, essa nova rota oceânica que vai proporcionar não só o escoamento de grãos do nosso centro-oeste, que o Brasil hoje é o 3º maior produtor de alimentos do planeta, mas também proporcionar esse intercâmbio entre os turistas do Brasil e do Chile, através dos transatlânticos, dos cruzeiros. A nossa legislação tem, da mesma forma, avançado bastante no sentido de transformar o ambiente econômico, o cenário macroeconômico mais atrativo para investidores internacionais. Aprovamos recentemente no Senado, na Casa Alta do Brasil, a modernização da Lei Geral do Turismo, e logo
estamos trabalhando para que ainda no mês de agosto possa ser votado finalisticamente na Câmara dos Deputados essa lei, que vai proporcionar mais segurança aos consumidores, mais segurança aos empreendedores e aos investidores, modernizando a nossa Lei Geral do Turismo. Estamos trabalhando, e aqui é um trabalho dos ministros de turismo da região da América do Sul, para que nós possamos finalmente ter no Mercosul fronteiras abertas, trânsito livre entre os turistas, assim como é na Europa. É claro que isso envolve o controle dos mandados judiciais, isso envolve um fino entendimento com as polícias nacionais, com os departamentos de justiça e o Ministério de Justiça do país, mas tem sido um compromisso, inclusive, firmado pelos ministros de turismo do Mercosul, que todos os ministros de turismo do bloco estão trabalhando junto aos seus governos para que nós tenhamos fronteiras abertas e o trânsito livre e o controle migratório seja dispensado entre os países membros. O controle migratório vai ser muito eficiente, vai continuar existindo, quando um turista vier para dentro do bloco. Mas já uma vez dentro do bloco, nós trabalhamos para que seja dispensado o controle migratório. E também trabalhamos para que haja o Open Sky na região do Mercosul. Mas, cumprindo aqui a determinação que me foi dada, vou terminar aqui com a minha fala. Muito obrigado a todos os presentes. Sigam junto, invistam no Chile, invistam no Brasil. Vamos aperfeiçoar ainda mais a nossa relação. Muito obrigado. Muchas gracias al ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino. Muy obrigado, ministro, por sus palabras. Bueno, a continuación tengo el placer de invitar también a dar su keynote speech al ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Silvio Costa, a quien le damos un fuerte aplauso. Meu muito boa noite a todos e a todas. Primeiro quero começar cumprimentando ao nosso presidente da Apex, Dr. Jorge Viana, seu nome cumprimentar todos que fazem a Apex, cumprimentar a imprensa chilena e brasileira aqui presente, cumprimentar todos os canais institucionais de participação, cumprimentar o setor produtivo local, e dizer da alegria, né, de poder participar de um momento tão importante como esse, que é essa busca da interação entre o Brasil e o Chile, tendo em vista a importância do Chile para a economia brasileira e a importância do Brasil para a economia chilena, tendo em vista que hoje o Brasil é o terceiro maior investidor aqui no mercado chileno. E essa parceria, essa troca de possibilidades de investimentos, eu não tenho dúvida que vai fortalecer ainda mais essa agenda internacional entre o Brasil e Chile. Hoje foi muito positiva a reunião que tivemos ao longo da manhã do presidente Boric, né, com o presidente Lula, e ficou muito clara a troca de impressões positivas entre os ministros para que a gente possa avançar concomitantemente, cada um em sua área, num plano de infraestrutura e de investimentos compartilhados. Dizer que o Brasil vive um excelente momento, um momento de fortalecimento das suas instituições, do fortalecimento da democracia, um momento de estabilidade econômica muito positivo, tendo em vista que esse ano, mais uma vez, devemos ter um crescimento em mais de 3% do PIB, a inflação controlada, a taxa de juros numa perspectiva de queda e um maior volume de investimentos públicos e privados da história do Brasil. E quando a gente fala, como tão bem disse o ministro Celso Sabino, o Brasil tem hoje o PAC, que é liderado pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, que do 1,7 trilhão de reais de investimentos,
o equivalente a 350 bilhões de dólares. 50% desses investimentos são com a iniciativa privada. Então, a gente tem hoje uma carteira de investimentos muito ampla, que dialoga com investimentos em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, infraestrutura. Isso, sem dúvida alguma, vai ser muito benéfico para que a gente possa atrair investidores internacionais. E a gente quer, desde já, é isso que a gente conversou com o ministro e o nosso querido Jorge Viana, para que a gente possa agora, em breve, fazer uma reunião do Brasil, lá no Brasil, com investidores internacionais, para que eles possam observar toda a carteira de investimentos que a gente tem hoje selecionado dentro dos ministérios. A exemplo do Ministério de Portos, que a gente tem uma carteira hoje de mais de 60 bilhões de reais, o equivalente a 15 bilhões de dólares, à procura de investidores, dos quais a gente já tem 50% contratado, mas tem em torno aí de 6 bilhões de dólares que nós estamos fazendo nesses próximos 3 anos, o equivalente a 35 leilões, dos quais esses leilões serão leilões internacionais. Então, aquele que tem interesse em prover investimentos portuários no Brasil, investimentos em granéis sólidos, granéis líquidos, fertilizantes, operação de contêineres, a gente tem uma grande janela para aqueles que querem prover investimentos na agenda portuária do Brasil. Segundo, na área da aviação. Hoje, 95% da aviação brasileira, dos mais de 200 grandes aeroportos no Brasil, são operados pela iniciativa privada. Nós temos ainda, nesses próximos 3 anos, uma janela de investimentos aeroportuários na ordem de 10 bilhões de reais, sobretudo com olhar para a aviação regional. Então, o presidente Lula está focado na ampliar a aviação regional no Brasil, tanto é que nesse segundo semestre nós vamos ter mais de 50 novos aeroportos, 35 aeroportos requalificados que serão entregues em várias regiões do Brasil, como também teremos 15 anúncios de aeroportos que serão anunciados para que a gente possa avançar também no olhar da aviação. Dizer que o Brasil tem uma grande janela de oportunidades na aviação. Quando o presidente Lula assumiu em 2023, em janeiro de 2023, nós tivemos em 2022 98 milhões de passageiros, querido Gordon. No primeiro ano do presidente Lula, com o crescimento da economia brasileira, nós saltamos para 112 milhões de passageiros, um crescimento em 15% na aviação do Brasil, e esse ano a gente espera crescer em torno de mais de 10%. O que é que significa dizer? Que no governo do presidente Lula, nos 4 anos do governo, nós queremos incluir mais de 40 milhões de novos passageiros que possam viajar pelo Brasil. Por que é que eu estou colocando isso? Porque a JetSmart, mas sobretudo a Latam, que é um grande parceiro comercial do Brasil, hoje a aviação do país, 70% das operações internacionais passam pela Latam, 40% do mercado doméstico é operado pela Latam. Então, a gente tem trabalhado através do BNDES, da Apex, da Casa Civil, para buscar o fortalecimento da aviação no Brasil. Pela primeira vez na história, o governo brasileiro está apresentando uma agenda de crédito que será operado com o BNDES, onde está sendo disponibilizado para as companhias aéreas o equivalente a mais de 1 bilhão de dólares que estarão disponíveis no BNDES através do FENAC. Com esses recursos, a gente espera que as companhias aéreas aqui do Chile possam captar recursos no FENAC, no BNDES, e poder comprar novos aviões e possam operar no Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no Chile, per capita em relação à aviação,
dos 100% da população chilena, nós temos um per capita de 1,21% da população que viaja. No Brasil, é apenas de 0,46%. Então, isso se tem um grande potencial na aviação e a gente espera, ministro, nosso querido ministro de Infraestrutura aqui do Chile, que a gente possa fazer parcerias com as empresas chilenas que querem operar voos no Brasil. E para falar na aviação, eu estou preocupado com o tempo, mas eu vou correr, Jorge, até porque o presidente Lula vai fazer uma reunião com o presidente da Latam. Nós estamos buscando 4 focos na aviação brasileira. Primeiro, o fortalecimento da agenda de crédito, que é uma demanda da Apex e do governo do presidente Lula, fundamental para a gente captar companhias aéreas no mundo. Segundo, em relação ao combustível da aviação, o QAV. De maio de 2023 a maio de 2024, nós tivemos uma redução no QAV em 22%, para que a gente possa ampliar a competitividade do Brasil. Terceiro, em relação à judicialização. A gente sabe que o Brasil ainda tem, infelizmente, uma grande judicialização, mas a gente tem parceria com o Poder Judiciário e com os ministérios de maneira transversal, ao lado das companhias aéreas, buscado uma redução na judicialização. E quarto, que é uma prioridade nossa, é a gente poder avançar no maior investimento da aviação brasileira, mais de 80 novos aeroportos nas micro-regiões do Brasil, com olhar para a COP30, com olhar para o agronegócio, com olhar para o ecoturismo através da Amazônia e, sobretudo, para o Nordeste, com o desenvolvimento das nossas praias, que são as nossas belezas também naturais e culturais. Então, o Ministério tem trabalhado muito nessa direção e, ao lado do Ministério das Minas e Energia, a gente tem focado também o SAF, que é o novo combustível verde. Nós já temos uma legislação em curso, até 2027, 1% da aviação brasileira tem que ser com o SAF, e até 2050, 10% da aviação, para que a gente possa criar essa cultura do SAF, ou seja, do combustível verde e do combustível sustentável. E hoje inauguramos um amplo debate. Através da ministra Simone Tebet, nós criamos a Rota da Integração, como vocês podem ver, em todas as regiões, desde a Guiana, passando pelo Peru, pelo Chile, chegando ao final na Argentina, passando pelo Peru, por vários países, a gente criou várias rotas de integração. Por quê? Porque o presidente Lula quer cada vez mais integrar os nossos países da América do Sul, para que a gente possa ter uma unidade, não institucional apenas, mas, sobretudo, uma unidade com um viés logístico, através das nossas rodovias, através das nossas hidrovias, que são fundamentais para essas operações, porque as hidrovias vão ajudar muito no transporte logístico da integração com a América do Sul, granéis sólidos, granéis líquidos, o agronegócio, que é fundamental, a celulose e os nossos papéis, que é muito importante, além de toda a proteína animal, que é fundamental. Hoje, aqui no Chile, 40% da carne, ela vem do Brasil, e a gente espera poder ampliar mais esse mercado. Então, olhar para as hidrovias, ministro, a gente tem conversado muito, é muito importante, mas mais do que isso, é a gente poder criar esse modal de transporte, porque a gente tem aqui o Porto Murtinho, que é muito importante, o Pedro Juan Cabaleiro, Foz do Iguaçu. A gente vai trabalhar uma rota também pelo Pacífico, para que a gente possa chegar de maneira mais célere ao Chile e a gente poder ir ampliando essas rotas e essa integração, que é muito importante para poder ajudar no plano logístico Brasil-Chile, fortalecendo a América do Sul. De maneira, presidente, meu querido presidente Jorge Viana, nós temos uma grande janela de oportunidades entre o Brasil e o Chile.
Essa rota da integração é muito importante, esse plano logístico de rodovias, hidrovias, transporte de cargas aéreos, que é um foco que a gente tem trabalhado, para que a gente possa criar a integração desse grande plano logístico entre o Chile e, automaticamente, o Brasil. Nós estamos encantados com o que vimos aqui. Quero parabenizar, ministro, a você, ao presidente Boric, ao Gabriel, que eu não tenho dúvida que a gente vai ampliar muito nessas rotas da integração e fazer com que a gente possa ampliar não só uma agenda social, mas, sobretudo, essa agenda do desenvolvimento. Porque eu digo sempre que o maior programa social, não só do Brasil, mas no mundo, é a geração de emprego e renda. É isso que traz dignidade, traz felicidade para as pessoas e a gente vai trazendo investimentos compartilhados, vai gerar emprego e renda para o povo chileno e gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Parabéns a todos vocês e contem com a gente. Muchas gracias al ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Silvio Costa. Obrigado, ministro. Y a continuación quiero invitar al escenario también a dar unas palabras al ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Nicolás Grau, a quien le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, ministro. Muy buenas tardes o muy buenas noches, como decían mis colegas con anterioridad. Tengo una breve presentación para seguir avanzando en esta jornada. Por supuesto, doy una calurosa bienvenida a toda la delegación de Brasil, a su ejecutivo, a las y los empresarios que vienen, también a la contraparte chilena. Agradezco a Sofofa también por la relevancia en la organización de este evento. Y como ven, esta es una presentación muy actualizada porque esta es la foto de hoy día en la mañana. Así que hemos trabajado durante el día para no solo hacernos cargo de esta foto, sino también hacernos cargo de lo que nos pidieron ambos presidentes durante la reunión que tuvimos este día y a la cual hacía referencia también mi colega de Brasil. ¿Qué es lo que quiero comentar en esta presentación? Primero, ¿cuál es la tarea que nos convoca, que nos invitaron a abordar ambos presidentes? Y a partir de ello, señalar 4 ejemplos concretos de cómo una agenda de esta naturaleza puede materializarse. Primero, es un dato de la causa que existe una estrecha relación entre nuestros países y hace mucho tiempo, 188 años. Hay una serie de acuerdos que hemos ido trabajando. Hace poco, de hecho, se han fortalecido nuestros acuerdos comerciales, lo que nos ha permitido ir más rápido de lo que lo estábamos haciendo antes. Hay acuerdos de hace algún tiempo ya de evitar doble tributación, hace 20 años. Y la tarea a la que nos invitaron los presidentes hoy día es cómo avanzar en una mayor integración económica. Ambos presidentes comparten que a veces en nuestro continente, en particular en América del Sur, hay mucho discurso pro integración, pero pocos logros concretos en esta materia. Y por lo tanto, lo que nos invitaron, lo que nos exigieron nuestros presidentes es encontrar agendas concretas que nos permitan avanzar en la integración, en este caso como ministro de Economía, la integración económica de nuestros países. Entonces, voy a hablar 4 ejemplos bien concretos de aquello y espero que a partir de estas agendas podamos justamente hacer realidad lo que nos solicitaban nuestros presidentes. Lo primero es el corredor al que hacía referencia mi par de Brasil. Este corredor bioceánico o corredor Capricornio, que es el mismo, insisto, al que hacía referencia mi par, lo primero que quiero señalar es que es un corredor en el cual hay mucha esperanza desde las regiones del norte de Chile. Está aquí el
el gobernador de Tarapacá, que ha puesto mucho empeño en conjunto con el gobernador Díaz de Antofagasta respecto a esta agenda. Y hay esperanzas muy fuertes por buenas razones, porque hay, digamos, buenas razones económicas para pensar que puede ser eficiente para una parte del sur de Brasil, el centro de Paraguay y también una parte de Argentina para poder sacar sus productos con ventajas en términos de tiempo y por tanto en términos de costo hacia el Asia a través de nuestros puertos del norte de Chile. Hoy día se decía algo en la reunión con Brasil que yo pocas veces lo he escuchado en Chile, pero creo que también es una invitación interesante para nuestras empresarias y empresarios del país, de Chile, que se nos decía, bueno, esto no es solo importante para que de Chile los camiones que llegan se tienen que devolver, ¿no es cierto? Entonces esos camiones que se tienen que devolver son una oportunidad para que Chile exporte a estos países, pero hoy día nos dijeron algo que yo nunca había escuchado y que a veces nos falta esa ambición o visión de largo plazo en Chile. Nos decían, esta puede ser una entrada más rápida de Chile a África también. Así como se piensa Asia, ¿cierto?, para efectos de Brasil y Paraguay, es una oportunidad para llegar a los mercados africanos para el caso de Chile. Este es una agenda que nuestro presidente le ha puesto máxima prioridad, y la forma en la que le ha puesto máxima prioridad es creando una comisión de alto nivel, que es la que voy a pasar a describir ahora, que nos toca presidir desde el Ministerio de Economía, en particular coordinando todos estos ministerios. Estamos hablando acá de 8 ministerios que junto a los 2 gobiernos regionales, el gobierno regional de Tarapacá y Antofagasta, están encargados de movilizar y lograr avanzar en cada una de estas 5 agendas. Avanzar en la seguridad nacional, porque por supuesto un corredor de esta naturaleza imprime desafíos en seguridad. Avanzar en la infraestructura habilitante, donde en Chile tenemos lo grueso hecho, pero todavía quedan algunas tareas por hacer. Ahí el esfuerzo más grande lo está haciendo Paraguay, y en la visita que hicimos con el presidente Boric a Paraguay hubo muy buenas noticias al respecto. Hay temas asociados a la logística portuaria. Hay temas asociados, por supuesto, a la articulación de distintos países. Son 4 países involucrados que tienen distintos tiempos, distintos esfuerzos, y la pregunta acá es cómo nos podemos coordinar todos para movernos en esa dirección. Y por último, algo muy importante, que tal vez es lo más importante dada la audiencia que me está escuchando, es la relevancia de articular todas las oportunidades de negocio y inversión que acá existen. Este corredor solo va a tomar fuerza en la medida que existan empresarias y empresarios en Chile que hagan negocios con empresarias y empresarios de Brasil, de Argentina y Paraguay. Y es justamente esa la articulación que necesitamos lograr para que esto tome la fuerza que todos los estudios muestran que puede tener. Por eso me alegro mucho la relevancia que le ha dado también Rosario Navarro desde la SOFOFA a este tema a partir de las distintas conversaciones. Este es un tema que se lleva conversando hace mucho tiempo. En el norte de Chile genera expectativa, pero también genera cierto escepticismo, porque son décadas conversando este tema, pero creemos que están todas las condiciones de infraestructura, sobre todo por el esfuerzo que está haciendo Paraguay, para dar el salto definitivo en esta materia, y los 2 presidentes han pedido que logremos avances concretos durante sus periodos de gobierno. Y aquí, insisto, como en todas las agendas que voy a comentar, es clave la asociación público-privada entre los 2 países, porque los sectores privados duran más, ¿no es cierto?, que los gobiernos. Y por tanto, en la medida que ustedes estén generando esas oportunidades de negocio, fortaleciéndolas y trabajando en conjunto en la alianza público-privada, esto se va a poder sostener en el tiempo y agarrar la fuerza que nosotros creemos puede tomar. Un segundo ejemplo es todo lo que podemos hacer en materia de inversión entre nuestros 2 países. Chile, como pueden ver, este es un gráfico de la inversión extranjera en Chile. Como pueden ver, el año 2023 recuperamos, o sea, tuvimos un nivel tan alto como no veíamos desde el 2014. Justo el 2016-2017 se creó Invest Chile, que es la agencia de promoción de inversión extranjera en nuestro país, y por esas razones y otras, Chile ha ido logrando recuperar la inversión extranjera, y creemos que aquí podemos también hacer un trabajo en conjunto entre los 2 países, no solo atrayendo inversión de Brasil y llevando inversión de Chile a Brasil, sino que también trabajando en conjunto para atraer inversiones desde otras latitudes. Este es un gráfico que demuestra, por lo menos del lado de Chile, lo mucho que podemos avanzar. Allí ustedes pueden ver, el gráfico anterior era flujo de inversión extranjera, este es un gráfico que muestra el stock de inversión extranjera.
Entonces Brasil tiene un stock de inversión extranjera de 3.600 millones de dólares en Chile, todavía lejos de los países que tienen un stock más grande. Chile es mayor, Chile, de acuerdo a las cifras que yo tengo, en torno a 15.000 millones de dólares, por lo tanto Chile, los empresarios y empresarios chilenos son un actor más relevante en términos de inversión extranjera en Brasil, y eso también es un ejemplo de que podemos avanzar mucho más, y creo que los comentarios o las agendas que voy a mostrar más adelante también pueden dar algunas pistas de cómo podemos avanzar en esta inversión extranjera. Bueno, nuestro país está haciendo un avance bien importante, estamos discutiendo en el Parlamento cómo mejorar todo lo que tiene que ver con las regulaciones y los permisos y las autorizaciones asociadas a los proyectos de inversión. Hemos hecho un compromiso como gobierno de reducir nuestros tiempos para la tramitación de un permiso de un proyecto de inversión importante en al menos un 30%. Esto lo estamos tramitando actualmente en el Parlamento. Es una reforma bien relevante en la que tenemos una visión, yo diría, de bastante consenso con el sector privado, tanto con los empresarios de empresas más pequeñas como los empresarios de empresas más grandes, y también con los distintos sectores políticos, pero es una reforma compleja y esperamos sacarla tal como nos ha pedido el presidente Boric durante este año. ¿Qué cosas podemos hacer entre los países, entre los gobiernos y también entre los sectores privados? Lo primero es que podemos hacer un trabajo conjunto entre nuestras agencias de promoción de inversión extranjera. Cuando ustedes ven, por supuesto Brasil es un país más grande, que tiene un flujo de inversión extranjera muy importante, pero Chile es el país que tiene inversión extranjera per cápita más alta de nuestra región. Y creo, con realismo, puedo afirmar que nuestra agencia de inversión extranjera ha hecho un muy buen trabajo estos casi 10 años de existencia, y creo que podemos hacer un muy buen trabajo de articulación con nuestro símil de Brasil para justamente hacer que la región en general y nuestros países en particular sea más atractivo en términos de inversión extranjera. Por supuesto, a propósito de lo que decía mi colega con anterioridad, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y aquí es muy importante el trabajo con el sector privado de ambos países, de aumentar la frecuencia de las ruedas de negocio y aumentar, esto es muy importante sobre todo para el corredor, ¿no es cierto?, el corredor bioceánico vial, aumentar el flujo de empresarios de ambos países para ir conectando la oferta con la demanda, y aquí dejo una fecha que podemos poner en nuestras cabezas. Los presidentes hicieron junto con los gobiernos un acuerdo para hacer del 22 de abril el día en que celebremos la amistad en nuestros países, porque fue el día en que se establecieron las relaciones diplomáticas entre nuestros países hace ya 188 años. El presidente Lula invitó al presidente Boric a una visita de Estado el próximo 22 de abril. Allí esa es una gran oportunidad para armar una gran comitiva de empresarias y empresarios chilenos para ir concretando las distintas oportunidades, por ejemplo, para exigir y empujar avances más concretos en materia del corredor bioceánico. Y por supuesto, a propósito de la agenda que les comentaba antes, podemos también compartir experiencias de simplificación regulatoria. Muchas veces nuestros países tienen diversas complejidades y los estados van avanzando en cómo ir simplificando esas dificultades regulatorias, y también podemos aprender mucho al respecto. Una tercera agenda que se comentaba hoy día con más fuerza de parte de la delegación brasileña, y nosotros tomamos el punto, es cómo podemos apoyarnos en el camino a la carbono neutralidad. Este es por lejos el esfuerzo más importante que estamos haciendo los distintos países del mundo, y es un esfuerzo donde por lo demás países como Brasil y Chile tienen la particularidad que pueden hacer de la lucha contra la crisis climática un motor de su desarrollo. Brasil tiene el acceso a energías limpias, ¿no es cierto?, lo que le da una gran ventaja. Chile también tiene esa oportunidad. Chile además produce cobre, produce litio, es decir, somos países que por distintas razones tenemos ventaja en materia de los distintos componentes de la lucha contra la crisis climática. Y esto es algo muy sentido en países como Estados Unidos, los países europeos, los países asiáticos, que ven a nuestros países con una gran ventaja al respecto.
Entonces acá hay distintas cosas que podemos trabajar en conjunto. Primero, compartir experiencias exitosas de política industrial. Brasil tiene una larga tradición en esa materia, Chile está avanzando en esa dirección. Por ejemplo, hicimos un acuerdo importante con los grandes desarrolladores de proyectos de hidrógeno verde en el caso del extremo sur de Chile, y podemos compartir experiencias de cómo ir logrando la articulación público-privada que permita sacar el máximo provecho de esta industria para nuestros pueblos, y también, por supuesto, a través de aquello, hacer las articulaciones y la coordinación desde el Estado que reduzca la incertidumbre y reduzca los costos de estas grandes inversiones. Segundo, hay mucho espacio para dialogar sobre las oportunidades de valor agregado conjunto. Doy acá el ejemplo de la Estrategia Nacional del Litio. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo como país por aumentar el valor agregado de la extracción de litio, y estamos haciendo más un esfuerzo por, en menos de una década, duplicar la producción de litio en Chile. Y aquí hay oportunidades asociadas a la cadena de valor. Brasil produce buses eléctricos, acá se podrían, por ejemplo, producir baterías que se llevaran a la producción de buses eléctricos de Brasil. Y después Chile es un mercado también para esos buses eléctricos, entonces, como el resto de Sudamérica. Entonces creemos que hay grandes oportunidades si logramos coordinar de mejor manera nuestros esfuerzos de política industrial, cuestión que no estamos haciendo en la actualidad. Por lo tanto, hay mucho que lograr en esa materia. Y por último, como también comentaba antes, mayor articulación en la estrategia para materializar la industria de hidrógeno verde. Nosotros como país estamos invirtiendo importantes recursos en lograr un mejor desarrollo de los distintos insumos que se van a requerir por parte de estas grandes inversiones de hidrógeno verde. Hace pocos días se hizo el anuncio del ingreso al sistema de evaluación ambiental de un proyecto de inversión de $11.000 millones de hidrógeno verde en el caso del extremo sur, en Magallanes. Son esfuerzos que van a requerir muchas torres eólicas, van a requerir muchos electrolizadores, y todos estos productos están teniendo cada vez más dificultades logísticas en el mundo. Por lo tanto, hay una oportunidad de avanzar en alguno de estos productos en nuestro continente, y este es un esfuerzo que nosotros, como Chile, no podemos hacer solos. Y podemos tener en países como Brasil, que tiene un avance tecnológico relevante, un socio muy atractivo. Entonces, como ven, creo que debemos hacer un mayor esfuerzo por coordinar nuestras conversaciones de política industrial, que todas se expresan finalmente como oportunidades de inversión y oportunidades de negocio. Y por último, hoy día, bajo el liderazgo de nuestra subsecretaria de Turismo y el ministro de Turismo de Brasil, se firmó un acuerdo entre los dos países para fortalecer el turismo entre nosotros. Para ambos, el flujo de turistas, tanto chilenos en Brasil como de brasileños y brasileñas en Chile, son muy importantes. Nosotros ya en buena hora hemos recuperado los niveles de turismo extranjero que teníamos en la situación prepandemia, pero creemos que eso está, en ningún caso en nuestro techo, podemos avanzar mucho más. Son, como bien lo decía el ministro de Turismo brasileño, es una industria limpia, es una industria además donde las mujeres tienen un rol muy relevante, y es una industria que conecta muy bien con las estrategias de economías verdes que estamos realizando en los distintos países. Así que acá nos podemos apoyar mucho más, no solo por nuestros flujos de turistas, sino también por cómo podemos atraer turismo de otras latitudes. Termino señalando que nosotros hace pocos días visitamos con el presidente Boric Emiratos Árabes, y desde Emiratos Árabes, cuando se piensa turismo de esos lugares, que son trayectos largos, siempre se nos ve unidos. Se nos ve Brasil, los atractivos de Brasil, los atractivos de Perú, los atractivos de Chile. Es decir, podemos ser un destino común, sobre todo cuando uno busca atraer turismo de altos niveles de ingresos, con mucha capacidad de gasto y que vienen de latitudes más lejanas. Y bueno, acá hay un punteo de las distintas cosas que acordamos hoy día. Entonces, en resumen, lo que he tratado de mostrar en esta presentación es que el llamado que nos hicieron los dos presidentes de avanzar en la integración económica de nuestros países con más proyectos concretos y no con tanta retórica, tiene un conjunto de avenidas que pueden ser muy fructíferas, y todas ellas, esto es lo último que me gustaría enfatizar, todas ellas dependen de no solo una buena conexión entre los gobiernos, que siempre la hemos tenido, sino también entre el sector privado.
de forma tal que los distintos esfuerzos que realicemos perduren en el tiempo y tengan una fuerza, una inercia que les permita justamente desarrollarse. Así que por lo menos de nuestro lado, y estoy seguro que también es así del gobierno brasileño, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por lograr una buena articulación público-privada al interior de Chile y por supuesto desde Chile hacia Brasil. Muchas gracias.